Bom dia. Continuando aqui as memórias, aí eu tô na rua e me deu inspiração para falar para vocês, porque depois eu acabo esquecendo, né? Sobre a continuidade daquilo que eu comecei a falar. Que eu tô escrevendo um negócio em livro, né? Algumas memórias em livro, mas nem tudo eu vou contar no livro, né? Senão vai ficar uma enciclopédia. Mas eu falei para vocês, né? Da, da minha conversão em 95 e a minha permanência na Igreja Renascer em Cristo até 97, daqui da região de Itapevi e de Jandira. E um pouquinho, resumidamente, das experiências que eu tive lá. Tive experiências boas, é óbvio, é claro, mas 95 foi top. Até a saída do bispo que estava lá, do pastor que depois se transformou bispo. Aí com a chegada do segundo pastor, o terceiro e o quarto, desandou tudo. E depois eu passei por momentos tóxicos também em Jandira. Aí eu resolvi romper, né? Resolvi romper e sair em 97, porque já não estava dando mais, era muita coisa, política, dinheiro, desvio de verba, uma série de coisas. E lembrando para você que eu fui tesoureiro de lá, desde 95. Então, eu saí, porque já não estava dando mais, e eu queria dar continuidade naquela pegada que eu vivi, né? Daquele movimento, do avivamento, principalmente pelo louvor, ver conversões de vidas, né? Aquela coisa toda que a gente vivia, ver batismo no Espírito Santo, ver libertação e tal. E aí comecei a procurar, não uma que tivesse doutrinas de usos e costumes, porque olha o meu estilo, né? Não tem nada a ver, não sou nada nem um pouco tradicional. Aí fiquei numa busca desesperada, aí entre umas delas eu fui parar numa igreja nova que estava começando com um bispo que era da Renascer e que eu tinha um afeto muito grande por ele, ainda tenho, que ele está vivo, né? E ele era dessa época, o bispo Bertone, e ele havia também saído da Renascer. Ele estava fazendo uma reunião com algumas pessoas. Isso aí era meados de 99, acho que 99. 99, que em 97 eu saí da Renascer. Aí fui para uma igreja em Jandira, né? Fiquei congregando um tempo lá em Jandira, que era de um ex-pastor também, da Renascer. Não sei se eu tô alterando os dados aí, mas depois eu volto nessa igreja de Jandira. Aí eu acabei indo frequentar um movimento novo que estava acontecendo, um movimento celular. Eles estavam se reunindo em casa, e era em Santo Amaro, e eu morava aqui em Itapevi, ainda moro, 35 quilômetros mais ou menos. E aí eu decidi, eu e a minha irmã, decidimos ir pelo menos aos domingos participar da célula lá. E nós estávamos participando da célula, conhecemos uma pessoa que também passou aqui conosco na igreja de Itapevi, aquele pastor de banco que é a pastora aqui, a esposa do bispo Evael, falou que eu estava tendo um caso, né? Nós encontramos ele lá, e aí ele falou assim: olha, tem um pessoal lá do lado da Zona Oeste, ali perto de Cotia, que está abrindo uma célula, uma reunião familiar, e fica mais fácil para você. Aí nós fomos para lá, eu e a minha irmã, juntamente com eles, né? E aí a gente indo lá, aí o bispo Bertone, ele disse que estava tendo uma igreja em Jandira, que ele estava abrindo com um pastor que era da Renascer. Acho que isso daí já era aproximadamente 99 e 2000. E esse pastor, o irmão dele eu conhecia lá da Renascer. E nós fomos para lá. Aí a gente atravessava aqui Itapevi até Jandira, são alguns 5, 6 bairros distantes, né? Subindo o morro, descendo o morro. Mas a gente muitas vezes ia pela linha de trem, que é linha reta, né? E a gente chegava lá,
umas 3, 4 horas antes, né, do culto, antes das 6, porque eu e a minha irmã cantávamos, né? E a gente queria participar. E o líder do louvor era um músico que eu conheci também e que agora era pastor. E ele já conhecia, porque eu já tinha banda também antigamente nesse ministério, né? Minha banda S23, lembra? Em 95. Minha banda estava hiper reconhecida aqui na região oeste, ficou conhecida lá em São Paulo também. E possivelmente ele ficou enciumado, porque isso é comum também, né? Aí, quando ele viu que eu estava lá, e o meu baterista que morava ali em Jandira também, na época da minha banda, aí ele chegou e falou pra mim e pra minha irmã: olha, pra ser backing vocal aqui, tem que ser os melhores. O resto fica ali no coral, que ele ia montar, né? Então a gente entendeu qual que era a mensagem, né? Aí ele foi fazer um teste com o meu batera. Meu batera é formado na ULM, entendeu? Aí ele foi lá e mandou meu batera tocar uma salsa. Meu batera arregaçou na salsa. Ele falou que não era salsa, aí foi lá ensinar o meu batera a tocar salsa, entendeu? E aí meu batera também não conseguiu tocar lá. Mas é isso aí, essas ideias. E nós começamos lá, a congregar lá. E a gente, tipo, ele marcava ensaio durante a semana, né? Sabendo que a gente morava aqui em Itapevi, eu e ela, sem condições de pagar transporte público, né? Íamos a pé. Aí marcava um ensaio, tipo, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, eu não me recordo. E o culto começava às 7, a gente saía debaixo do sol, ficava lá suando, e aí ele não aparecia. Ia aparecer 18 horas, e falava: irmão, desculpa, é que o ensaio foi cancelado. Aí a gente entendeu qual é que era, depois de algumas vezes, né? E paramos de querer entrar no louvor. E só ficamos indo na igreja e vendo essas palhaçadas. Então, todo mundo chegava, a gente já estava lá na porta esperando abrir, ninguém nos cumprimentava. Aí quando abria as portas, né, que a gente entrava na hora do culto, naquela hora, salve o seu irmão, cumprimentando. Aí todo mundo: o irmão, a paz do Senhor. Uma hipocrisia do caramba, principalmente do casal de pastores de lá. Uma hipocrisia do caramba. Aí nós ficamos lá até aproximadamente 2000. Aí participamos do encontro que teve lá naquela época, né? E aí o bispo Bertone entrou em contato conosco e falou: olha, tá muito difícil para vocês tá indo aí em Jandira, que a gente não contou para ele, né? Aí ele falou assim: a gente está abrindo uma igreja porque eu estou rompendo aqui com o meu nome, porque a igreja chamava Manancial. Aí aqui em Itapevi já tinha uma igreja regularizada como Manancial, e ele estava pretendendo abrir uma igreja aqui, né? Uma filial aqui, e por conta do nome não dava. Aí ele falou: então estou abrindo lá uma igreja, que eles falam que é cobertura, né? E nós vamos enviar vocês para lá, do mesmo jeito que a gente enviou vocês para Jandira. E nos enviou para cá, que é essa igreja, Rio para as Nações, que era da cobertura do apóstolo Bertone, que chamava Igreja Águas, que ainda existe, Igreja Águas. Essa mesma igreja que a moça fez um relato lá de racismo. E nós viemos para cá, para Itapevi, que ficava bem mais próximo da gente. E nada muda. O sistema não muda, entendeu? Chegamos lá, aí ficamos um tempão lá, ninguém sabia quem éramos nós. Na igreja na época tinha 700 pessoas, mas não teve acolhimento, não teve uma recepção. Falar pra você que tem e não tem. Nunca ninguém olhou nos nossos olhos, sabe, para saber quem éramos nós. Eu fui com a minha família inteira, minha esposa, meus filhos, papagaio, pinico e tal. Mas never repeat perigo. Você achar que você vai receber acolhimento nesses locais, engano. Aí fiquei um bom tempo lá, aí entrei pro louvor,
e ninguém me conhecia, ninguém se interessava em conhecer, ninguém foi na minha casa, ninguém pegou os meus dados para fazer uma visita, para saber de verdade quem eu era, qual que era a minha profissão de fé. E vou continuar depois, tá? Depois eu continuo. Segura aí. Continuações. Porque já são 10 minutos.